A paz do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra que está em Salmo 119, versículo 115. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra de despertamento para a tua vida. O que é que tem te afastado do Senhor? O que é que tem te impedido de buscar a Deus, de se aproximar do Senhor? Eu quero te despertar a você ter cuidado com as alianças que você tem feito, com as amizades que você tem feito. Ter cuidado com esse namoro que você iniciou e desde que você começou esse namoro, você tem se esfriado cada vez mais na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Sansão tinha uma linda promessa. Um homem chamado, um homem escolhido, um homem que o Senhor fez uma aliança tão linda com ele. Mas Sansão permitiu que a promessa que o Senhor fez a ele não se cumprisse. Porque só nós temos esse poder de fazer com que as coisas que Deus nos prometeu não se cumpram. Isso acontece todas as vezes que a gente sai do propósito, que a gente sai da rota que Deus nos colocou. E hoje o Senhor me trouxe para te despertar enquanto há tempo. Quando Sansão caiu, quando ele perdeu a força, ele perdeu a força física, porque Dalila acabou entregando ele para os filisteus. Mas antes dele perder a força física, Sansão já tinha perdido a comunhão com Deus. E quando a gente perde, todas as vezes que a gente perde a comunhão com Deus, o Espírito Santo se afasta de nós. E é aí que está o perigo. Porque quando o Espírito Santo de Deus se afasta, a gente não tem consciência, a gente não consegue ver o que está acontecendo. A gente fica cego espiritualmente. A gente perde a proteção de Deus. Todas as vezes que a gente desobedece, que a gente sai da palavra, o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. E assim aconteceu com Sansão. E aí ele ficou vulnerável. E todos os dias Dalila fazia uma chantagem para ele. Mas ele não percebia, porque ele estava cego espiritualmente. Estava envolvido com suas paixões, seus próprios desejos. E isso acontece todas as vezes que nós nos afastamos de Deus. E eu quero te trazer uma palavra de despertamento. Muito cuidado com o seu namorado. Cuidado com a sua namorada, com seus amigos, com sua amiga. Cuidado com as pessoas que ficam te chantageando para você fazer a vontade delas, sendo que a vontade delas desagrada a vontade de Deus. Entre desagradar a Deus e os homens, escolha desagradar os homens. Nunca escolha desagradar a Deus. Então cuidado com as pessoas que te afastam do Senhor. Cuidado com as pessoas que te tiram do propósito, do chamado. Muito cuidado. Abre os teus olhos hoje. Abre os teus olhos espirituais. Não perca a promessa, aleluia. Não perca o propósito, não saia da rota. Porque o que Deus tem para você é muito grande. É coisa tremenda. E é por isso que o inimigo tenta te distrair, tenta te tirar do propósito. Porque ele sabe o que Deus tem para fazer através de você e em você. Então hoje o Senhor me trouxe aqui. Eu não sei quem você é, eu não te conheço. Mas o Senhor, Ele te conhece. E o Senhor, Ele está te falando isso porque Ele quer te livrar. Porque Ele não quer que você perca a promessa. Ele quer cumprir tudo o que Ele te falou. Então, tome cuidado. Escolha agradar a Deus e não agradar os homens. Faça a vontade de Deus e não a vontade dos homens. É muito fácil a gente saber qual é a vontade de Deus para nós. Você sabe qual é a vontade de Deus? É aquela que está de acordo com a palavra. Você quer saber se aquele caminho que você está indo é de Deus? Observe segundo a palavra. Se ele está de acordo com a palavra, ele é de Deus. Se esse seu namorado está te aproximando de Deus, ele é da vontade de Deus. Se essa namorada está te aproximando de Deus, ela é da vontade de Deus. Mas se não, ela não é da vontade do Senhor. E não faça como Sansão. Não troque o amor de Deus pelo amor dos homens. Não troque a vontade de Deus pela vontade dos homens. Faça sempre a vontade de Deus. Faça como o salmista, ele diz: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Observe, ele diz: quero. O que você quer? Nós temos o livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal. E escolher entre fazer a vontade de Deus é a nossa vontade. Escolha hoje fazer a vontade de Deus. E tome a decisão de afastar de você tudo que te afasta de Deus. Aleluia.
Afaste da sua vida as amizades ruins, os maus hábitos, toda distração. Se é o Instagram que te afasta de Deus, se afaste por um tempo. Se é o TikTok, se afaste, meu irmão. Corre para os braços do Senhor, corre para a presença de Deus. Não deixe o inimigo te enganar, não deixe ele te distrair, não perca a promessa, não perca o que Deus tem para fazer na sua vida. E se o Senhor está te falando isso hoje, é porque Ele quer te livrar. E Deus, Ele fala uma vez com a gente, Ele fala duas, mas depois Ele vai deixar você fazer a sua escolha. Escolhe, pois, a vontade do Senhor. Escolhe viver a promessa de Deus. Escolhe agradar o teu Criador, o teu Deus. E você vai ver que vai valer a pena. Talvez terminar esse namoro hoje vai te doer muito, mas depois vai valer a pena. Quando você viu o que Deus fez, a família que Ele te deu, a pessoa que Ele colocou no seu caminho segundo o coração dele. Talvez sair desse emprego hoje vai te causar muita dor, muita preocupação. Mas vai valer a pena quando você vê a porta que Ele abriu lá na frente. Tira do seu caminho tudo aquilo que te desvia, tudo que te afasta. Não é tempo de brincar. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Esteja vigiando. Esteja firme na presença do Senhor, porque Ele está voltando a qualquer momento. A trombeta pode soar. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Acorda, desperta em nome de Jesus. Que toda venta espiritual que está nos teus olhos caia, que você veja qual é a vontade de Deus para você. E é muito fácil a gente saber qual é a vontade de Deus para nós. É só observar segundo a sua palavra. Aqui em Salmo 119 diz: de que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Quer deixar puro o caminho? Quer deixar o seu caminho nas mãos do Senhor, conforme a vontade dele? Observa segundo a palavra. O que está no teu caminho é puro? Olha na palavra. Está de acordo com a palavra? Está dentro dos princípios de Deus? Te afasta de Deus? Te aproxima de Deus? Se te aproxima de Deus, então é do Senhor, é da vontade dele, vai e faça. Mas se não, sai. Priorize a Deus e você vai ver que vai valer a pena. Ah, mas se eu terminar esse relacionamento eu vou sofrer, eu não vou aguentar. Olha o que o salmista diz em Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendeste os teus decretos. Toda aflição que a gente passa por fazer a vontade de Deus, vale a pena. Vale a pena porque depois nós somos recompensados por Deus. Porque depois nós vivemos a real vontade para a vida da gente, que é a vontade de Deus. E ela é boa, perfeita e agradável. E essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Senhor Deus, neste momento eu quero te apresentar esta pessoa que acabou de ouvir esta palavra. Senhor, eu não sei qual é o laço que essa pessoa está entrando. Aleluia. Eu não sei, Senhor, qual é o laço, Pai, que essa pessoa está entrando, mas que o Senhor venha desfazê-lo hoje, agora, em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais dessa pessoa, para que ela não saia da rota, Senhor. Para que ela não perca as tuas promessas, Senhor. E que essa vida venha viver tudo aquilo que o Senhor falou para ela, Pai. Que o Senhor afasta os malfeitores, afasta tudo aquilo que está, Pai, atrapalhando, Pai, entristecendo o teu Espírito Santo, Pai, afastando ela, Senhor, da tua vontade, do teu querer. Ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha neste dia, Senhor, a partir dessa semana, Pai, trazer, Pai, clareza para essa pessoa. Dá sinais, Pai, abre os olhos dela, Jesus, e dá livramento em nome de Jesus. Ó Deus, neste momento eu quero interceder, Pai, pelas pessoas que estão precisando da tua ajuda, precisando do teu socorro, Pai. Aquele pai de família, aquela mãe de família que está desempregada, Jesus. Aquele jovem, Senhor, aquela jovem que está estudando, Senhor, para concurso, Pai, vai à frente, ajuda, Senhor. Sei com esse estudante, ó Pai, nessa escola, nessa universidade, ó Pai. Abre a mente, Pai, ajuda. Senhor, meu Deus, entra com provisão nos lares, Pai. Tu és o Deus provedor que cuida, Pai, do teu povo. Não permita que falte nada. Manda aquela providência inesperada, Senhor, para essas vidas. E eu te peço, Pai, firma os nossos passos na tua palavra, que nenhuma iniquidade, Senhor, venha se assenhorar de nós. Nos cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Um abraço, fica com Deus.